Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo aí à nossa escola de discipulado e liderança. Falamos no vídeo passado, na videoaula do passado, nós falamos de integração, como cada pessoa que chega ao nosso ministério, como integrar ela ao corpo do ministério que a gente tem aí recebido como uma ordenança do Senhor. A Igreja Evangélica Nova Jerusalém, a Igreja Evangélica Nova Jerusalém carrega uma visão. E essa visão a gente escolheu preparar aí cada um irmão para poder desfrutar sempre do melhor, né, do que Deus tem preparado aí para nossas vidas, ok? Então agora hoje nós vamos falar aí do nosso EDL. O que é EDL? É Escola de Discipulado e Liderança. Então, Escola de Discipulado e Liderança, ela é a segunda etapa do crescimento formal dentro da MIGES Brasil. Primeiro, a integração. Você precisa entender como obreiro, como diácono, como líder, né? Qual é o primeiro passo para quem chega na MIGES Brasil? É a integração. Dentro da integração tem várias desenvolvimento que ela vai ter dentro da integração, tá? E aí agora a gente vai estar falando da escola de discipulado e liderança, que é a preparação sua para o exercício do ministério ao qual você vai praticar daqui para frente, né? E a gente vai construir esse caminho juntos aí, para que a gente possa verdadeiramente chegar ao propósito que Deus tem preparado, ok? Então vamos lá. A Escola de Discipulado e Liderança, ela é composta por 5 disciplinas, ok? Então a primeira disciplina que a gente vai estar aí estudando vai ser os dons espirituais e a espiritualidade. O que é espiritualidade, pastor? É o fato de você entender o quanto você tem sido espiritual no seu desenvolvimento, né? No seu servir a Deus. Então, a gente vai trabalhar essa conjuntura dos dons que você tem, que recebe da parte de Deus, e como está sendo desenvolvido esse dom ao longo dos seus dias, ok? Essa é a primeira disciplina. Segunda disciplina é os nós cremos, está na apostila, tá, pessoal? Então, nós cremos, o que é isso? É eu entender que um dos dons que Deus me deu é o dom da fé. E o dom da fé, ele é a primeira ferramenta de um fundamento para quem quer exercer uma vida cristã, quem quer exercer aí uma vida espiritual na presença do Senhor. Então nós cremos, é uma disciplina que vai trabalhar o exercício da sua fé, né, para que você possa exercer o seu ministério com eficácia, né, com reverência, com resultado espiritual, né? Você vai servir alguém e a sua fé precisa ser algo que vai despertar interesse nas pessoas. Então a gente vai exercitar a nossa fé, né, ao longo da nossa disciplina. Terceiro ponto que a gente vai estudar é que nós precisamos entender que a terceira disciplina carrega um pouco mais de quanto você se vê como discipulador. Você está sendo discipulado agora por mim e amanhã você vai se tornar um discipulador, você vai estar discipulando alguém. E essa natureza, né, vamos dizer assim, ela precisa estar inserida desde agora, quando você está aí como um discípulo, porque você vai começar a amadurecer isso em você, porque daqui para frente você vai precisar carregar esse sentimento, né, de ser um discipulador na vida de alguém, tá? Quarto ponto, nós vamos trabalhar na disciplina, né, da Escola de Discipulado e Liderança é autoridade espiritual. Autoridade espiritual para você exercer quando estiver no meio de um culto, você está dentro de um SMF, você ter como você vai se mover, como você vai se desenvolver nesses ambientes,
espirituais que você está sendo levado, como você ter o controle sobre isso, né? Então, o quarto ponto é autoridade espiritual e submissão. O que submissão ela entra dentro essa quarta disciplina. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hierárquico, né? O céu, a hierarquia, né? O próprio a manifestação do inferno com os demônios ali, eles trabalham com hierarquia e a igreja é hierárquica também. Então a gente vai precisar trabalhar com submissão, que significa você estar sob uma missão que foi entregue na responsabilidade de alguém. Você tem uma missão e alguém te submeteu a uma missão de você fazer algo. Então, quando você recebe essa missão para você fazer, então você precisa entender que você está embaixo desse discipulador, e esse discipulador ele precisa estar em comunhão com você, de maneira que você entenda que você está submisso à autoridade dele, submisso ao chamado, à vocação que Deus deu a ele. Por quê? Porque isso lá na frente, de alguma maneira, quando você aprende a submissão, de alguma maneira lá na frente, você quando estiver no exercício de uma liderança, em determinado área, o ministério, você vai perceber que o quanto você doou vai ser bom para você aprender, e aprendendo dessa forma você passa a ter liderados futuramente que vão ser submissos também a você, né? Então esse é o quarto ponto, autoridade espiritual e submissão. Quinto disciplina que nós vamos estar falando também, preparando você aí, é a respeito da liderança. Você vai aprender e vai ter a responsabilidade de liderar um SMF. Aonde é SMF? Na sua casa. Você vai criar um grupo de pessoas que você é mais íntima sua, que você tem uma grande admiração, que você vê que ela necessita de ser discipulada, de ouvir a palavra do Senhor, e você vai começar nesses pequenos grupos, na sua casa, e ali durante a semana, um dia da semana, você vai estar reunindo essas pessoas. E reunindo essas pessoas, você vai estar ali levando Jesus para ela, anunciando Jesus para ela. E nesse lugar chamado a sua casa, o SMF, está inserido também a sua família, né? Os seus entes queridos, seu pai, sua mãe, seu irmão, quem fizer parte da sua história, da sua vida, do seu ciclo social mais chegado. E aí, com isso, nesses dias que você vai escolher para você fazer esse discipulado dentro da sua casa, liderando esse SMF, você vai trabalhar vários pontos que são necessários para até que ela chegue à integração. Então, o nosso SMF basicamente é um arar da terra. É você estar arando a terra para que essas pessoas sejam trazidas para dentro da congregação, e dentro da congregação nós vamos passar pela integração lá atrás da primeira aula que nós falamos, e ali ela vai começar a entender a sua importância naquele lugar, o que Deus tem com ela naquele lugar, e assim sucessivamente, tá? Eu vou falar um pouco menos a respeito disso, que como a gente vai ter aula a respeito disso, a gente vai desenvolver mais esse assunto e vai dar para a gente consolidar bastante isso aí no nosso dia a dia, ok? Então, essas são as 5 disciplinas que nós vamos estar aí aprendendo ao longo desse próximo tempo agora. E uma pergunta eu antes de entrar nessa disciplina, de desenvolver ela, nós vamos dar uma pincelada lá na videoaula número 1, que é para ver se você realmente está focado em querer aprender. Se você realmente está buscando aquilo que Deus está dando a você. Se você está se desenvolvendo de maneira de pelo menos se interessar em querer saber e aprender, tá? Então, se você ainda não entendeu
vai lá na videoaula 1, assista novamente, assista quantas vezes for necessário para que você verdadeiramente entenda. Isso precisa entrar na sua mente, porque é isso que você vai fazer ao longo da sua carreira espiritual aqui na Migesse Brasil, ok? Então, essa é 5 disciplina da nossa EDL, nossa Escola de Discipulado e Liderança. E dentro da EDL nós vamos ter também 3 pontos que são fundamentais para a sua carreira espiritual, pessoal. Primeiro, a sua liderança. O quanto a sua liderança ela é eficaz. O quanto a sua liderança tem um objetivo de ampliar a relevância de capacitar novos líderes, de capacitar novas pessoas, de estabelecer um padrão que vai alinhar com o padrão de Deus para o exercício de uma missão. Então você precisa entender, né, o quanto a minha liderança tem sido eficaz, quais são os resultados. Isso aí vai ser necessário você estar sempre se autoavaliando e colocar, se eu fosse você, levantaria alguém para ser um auxiliar seu, né, um discipulado, né, um discípulo, para poder você estar até mesmo em comunhão com ele e perguntando o que você está achando, o que a gente precisa melhorar. Isso é muito bom porque você acaba entendendo de uma visão de fora melhor o que você tem uma visão própria. Às vezes a sua visão pode estar de uma maneira e quem está fora está vendo de uma outra forma. É bom você pesar na balança para até tomar uma decisão e ser mais eficaz e mais prudente no que for fazer, ok? Segundo ponto também que nós vamos trabalhar dentro da EDL é a missão da igreja, a missão do ministério, a missão do louvor, a missão de cada área que a gente está trabalhando, né, dentro da igreja, né, a gente integrar tudo isso. E saber trabalhar em cada setor, passar por cada setor, entender cada setor. Ainda que eu não venha trabalhar naquele setor, mas eu vou precisar saber como me comportar naquele setor. Porque o dia que precisar, eu estou preparado, eu estou capacitado. Eu não estou ali como alguém que caiu de paraquedas naquele ambiente e eu estou ali só para tapar buraco. Não, estou ali para poder realmente exercer o meu ministério naquele lugar, porque eu creio que Deus ele é perfeito, ele é completo, tá? Terceiro ponto, a adoração. Então, o quanto a tua adoração ela tem impactado a vida das pessoas, tem restaurado valores na vida das pessoas, tem se tornado o teu ministério essencial na vida de alguém, o quanto você se tornou alguém que se tornou um instrumento através da sua vida, né, para a vida de outros, e quanto isso está impactando, está transformando essas vidas, quanto você está inspirando outras vidas e sempre carregando essa tríplice, né, liderança, missão e adoração, como um princípio para a tua vida. Eu preciso ser um líder missionário, eu preciso ser um líder que tem adoração, eu preciso ser um líder que tenha um propósito, eu preciso ser um líder que seja reverente, eu preciso ser um líder. Então, existem várias virtudes que você precisa agregar dentro da sua liderança para que a sua missão e a sua adoração ela venha, antes de tudo, tocar o céu, tocar a presença do Senhor, e Deus, com certeza, vai recompensar por aquilo que você está doando para Ele, ok? Então, nossa escola de discipulado e liderança, nós vamos trabalhar esses pontos que nós acabamos de falar, e no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco de cada um deles detalhadamente. E a maneira com que eu vou falar desses pontos, dessas disciplinas, é importante você cauterizar isso na tua mente, guardar isso de uma maneira que é isso que vai ser feito, é isso que vai ser praticado, ok? Então, eu quero aqui deixar meu boa noite para você, ou boa tarde, bom dia, seja qual for o tempo em que você vai assistir essa aula, mas que você possa aí também anotar, fazer as suas anotações, e essas anotações de perguntas, que a gente possa trocar ideias,
de ideias que você também tenha, para que a gente possa somar e construir aí verdadeiramente um ambiente que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, ok? Deus abençoe sua vida, até a próxima aula e eu te espero aqui na nossa Escola de Discipulado e Liderança. Um grande abraço.